que é estado de bem-estar social? Meu nome é Eliane e nesse vídeo eu vou definir o que é estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é a ideia de que o Estado deve garantir 3 aspectos básicos para a vida das pessoas em sociedade. Serviços financeiros, como por exemplo, seguro-desemprego, seguro-maternidade e pensões para aposentados, como por exemplo, a previdência, né? Serviços sociais, como a assistência médica e a educação, e também serviços monetários, como por exemplo, medicamentos ou roupas, no caso de uniformes escolares, livros, no caso de material didático para as escolas públicas. Esse tipo de recurso ele vai ser disponibilizado pelo Estado em troca de tributos, impostos e taxas que as pessoas, que a população vão pagar para o governo. Logo, um governo que tem uma lógica de estado de bem-estar social, ele naturalmente vai ter uma quantidade maior de impostos para sustentar esse estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social se desenvolveu nos anos 30 e grandes estadistas da história, como Roosevelt e o Churchill, adotaram princípios do estado de bem-estar social dos seus governos. Para saber um pouco mais sobre a administração Roosevelt e os Estados Unidos nos anos 30, você pode clicar aqui e assistir esse vídeo em que eu falo um pouco mais sobre isso. Ao longo dos anos 30, o economista John Maynard Keynes desenvolveu a teoria econômica que ficou conhecida como keynesianismo e é a base teórica para o estado de bem-estar social e para as social-democracias. O Keynes ele afirma que era uma resposta direta às crises do Estado liberal e à teoria neoclássica, que defendia a não intervenção do Estado na economia. Segundo Keynes, a estrutura capitalista ela naturalmente trabalha abaixo do pleno emprego. E em momentos de crise, a primeira medida que os empresários tomam é demissões em massa. Isso faz com que as pessoas, estando desempregadas, consumam menos, consumindo menos. A linha de produção, as indústrias, o setor produtivo vai produzir menos, produzindo menos, mais demissões, menos consumo e assim entra-se num círculo vicioso. Crises, demissões, redução do consumo, mais crise, mais demissões. Segundo Keynes, a única estrutura na sociedade capaz de romper com esse ciclo seria o Estado. Keynes defendia que em períodos de crise o Estado tinha que ampliar os seus gastos para agir como uma balança, regulando a estrutura econômica e permitindo que essas pessoas que estão desempregadas tenham condição de renda. Dessa forma, a economia se estabilizaria novamente, segundo a teoria keynesiana, e então o Estado, em momentos de economia estável, podia voltar a se reduzir e pagando as dívidas que por um acaso tenham sido contraídas durante o período de crise. A estrutura de seguridade social é muito importante, tanto no keynesianismo quanto no estado de bem-estar social, porque segundo os teóricos dessa estrutura de governo, quando existe seguridade social, ou seja, serviços públicos disponíveis e gratuitos para a população, os impactos de uma crise econômica são menores. Em uma estrutura estatal em que não há uma oferta de serviços públicos, uma crise de desempregos, por exemplo, não gera só a falta de empregos, mas também a falta de educação, a falta de saúde e o não sustento dos aposentados, dos idosos, por exemplo. Embora Keynes seja muito criticado atualmente, inclusive, e as suas teorias tenham perdido força depois da Segunda Guerra Mundial, a receita keynesiana de lidar com crises frequentemente é adotada, como, por exemplo, as medidas tomadas pelo governo norte-americano no auge da crise de 2008, tinham muito de keynesianismo ali. A escola de Chicago, de economistas como Hayek e Friedman, são os principais opositores da teoria keynesiana e as suas linhas de estrutura econômica, que ficaram conhecidas como neoliberalismo ou liberalismo contemporâneo, ganharam força a partir dos anos 70. Inclusive, se você quiser um vídeo para entender um pouquinho mais sobre liberalismo, pede aqui nos comentários, deixa suas dúvidas do que você quer saber. Quem sabe eu consigo organizar um vídeo assim com uma definição um pouco mais rapidinha e mais sucinta para ficar mais fácil de entender. É isso então, gente. Compartilha com o pessoal aí que tá tentando entender o que é estado de bem-estar social. Essa discussão tá bem alta, a gente tá vivendo aí momentos de discussão em função do estado de bem-estar social, com reforma da Previdência, reforma trabalhista, e é um tema que faz parte aí da nossa vida no dia a dia. Obrigada e até o próximo!